dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Caroline Silva. Eu sou Franciola Araújo. E eu sou Jefferson Antunes. E hoje nós vamos bater um papinho sobre algo que está na cabeça da galera na graduação e na pós-graduação. Monografias, teses e dissertações. Isso deve estar tirando o seu sono. Então a gente vai dar uma ajudazinha para que você possa compreender o que é esperado desse tipo de trabalho científico. Não, por favor, solta a vinheta, Jefferson. E hoje a gente vai falar sobre essas histórias, né, de dissertação, monografia, tese, essa coisa toda, que são critérios ou são documentos obrigatórios que normalmente a gente tem que fazer quando passa pela faculdade, né, e principalmente quando você está na pós-graduação, né? Exato. Na graduação não é obrigatório, mas é comum. Na pós-graduação é obrigatório para obtenção de título. Então, TCC, monografia, trabalho de conclusão de curso, que é o significado da sigla TCC, não é obrigatório, porém é comum. No entanto, dissertações e teses são obrigatórias para que você possa adquirir o título de mestre, o título de mestra, doutor, doutora. É uma dúvida, na verdade, que eu já vi alguns programas de pós-graduação que não aceitam quando o aluno não tem o TCC, né? Essa situação eu não conheço, Carol. Eu também não. Mas como a gente sabe que os programas de pós-graduação em si são muito diversos, né? Realmente pode ser um pré-requisito, né? Para o ingresso num programa de pós-graduação. Até mesmo pelo fato de que você já você vai começar um mestrado e aí o programa de repente exigir que você tenha uma experiência na escrita, né, de um documento. Embora que essa monografia em algumas universidades, ela é uma mais de mono, né? Porque muitas vezes você tem aí um trabalho que é feito por mais de uma pessoa, né? E você, nos ouve pelo Spotify? Se sim, que tal avaliar o nosso podcast com 5 estrelinhas? Nos ouve pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as notificações sempre que um novo episódio for ao ar e de curtir os nossos episódios, deixando também aquele comentário com a sua opinião sobre o episódio. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós também estamos presentes nos principais agregadores de podcast, além do Instagram e LinkedIn, onde vocês podem interagir com os nossos perfis. E para aqueles interessados em trocar ideias, também estamos no Telegram, bastando procurar por A Luz do Candeeiro. Eu acho que o primeiro ponto para a gente começar a nossa conversa é entender, né, qual é o conceito de monografia, qual é o conceito de tese, qual é o conceito de dissertação. Esses conceitos, eles são dados, né, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Na norma brasileira, né, NBR 14724 de 2011, certo? É esse documento que define, não é seu orientador, não é sua orientadora, não é seu programa de pós-graduação. A gente tem um documento oficial que define, certo? Também não é a literatura que define. A gente tem um documento oficial que normaliza, certo? Esses documentos, essa produção do conhecimento científico, certo? Então, se você quiser pesquisar sobre NBR 14724 de 2011, certo? Essa é a norma que padroniza, que normaliza esses trabalhos e que os define. Mas a gente tem trabalhos, por exemplo, dependendo da instituição que você esteja, os modelos são diferentes, né? Normalmente cada instituição vai ter ali um modelo que vai diferenciar um pouquinho, embora ele se baseie normalmente em uma norma, né, da ABNT, não é isso? Sim, sim. Mas a ABNT, ela é muito aberta, certo? Ela dá as diretrizes gerais apenas, certo? Então, por exemplo, na ABNT não tem dizendo que é Times New Roman 12 ou Arial 10. Né? Isso é cultura acadêmica brasileira.
certo? Você pode usar Open Sans, por exemplo, que é uma fonte aberta, né? Obviamente, a escolha de tipografia do seu trabalho científico, ela tem muito a ver com questão de design, né? Uma ergonomia para a leitura. Então, essa escolha está mais nesse campo do que propriamente no campo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? É por isso que a gente encontra diversos modelos. Por exemplo, hoje é muito comum, em programas de pós-graduação, a tese ser dividida em 4 artigos. A dissertação ser dividida em 2 artigos. Então, em vez de você fazer uma dissertação, você faz 2 artigos, faz os elementos pré-textuais, né? Capa, folha de rosto, ficha de aprovação, e emenda 2 artigos, certo? Com as referências no final e tudo, e isso é sua dissertação. Né? Essa foi uma medida que os programas de pós-graduação tomaram, inclusive, para aumentar a produção científica desses programas. E aqui só para, antes que a Carol fale aí, né, aqui no meu programa são 2 artigos, né, a tese você pode fazer com 2 artigos. Se não me engano, eles chamam de modelo escandinavo, modelo eslavo, né? Aqui, pelo menos na minha pós-graduação e algumas que eu conheço aqui, né, engenharia de materiais, engenharia química, eu ainda não sei se pode fazer em forma de artigo. Acho que na engenharia química, sim. No meu programa, mesmo que você tenha os artigos publicados, você tem que escrever lá a sua tese como mando figurino, né? Aí, geralmente, o pessoal divide por capítulo, né? Capítulo 1, 2 e 3. E Sessão. Por ou sessão, pode ser também. Sessão, ou não usa mais capítulo. O capítulo ficou só para livros. Eita, pronto. Sessões. Diferentes sessões. Olha aí, dica para a escrita da senhora aqui. E aí é bem interessante, né? Porque a gente vê essa dinâmica. Eu acho que a escrita por artigo, ela se torna mais detalhada e mais demorada para sair, não? Cada uma vai ter os seus limites, né? As suas configurações próprias, que vão demandar uma outra forma de escrita científica. Se, por exemplo, se minha tese fosse 4 artigos, ela não teria dado nem 90 páginas. Né? Um artigo normalmente até 20, né? Mas eu acho que para o material que eu produzi não seria suficiente, assim. Né? Eu teria muito material. Até porque eu já publiquei 4 artigos da minha tese, né? Já submeti. Então vamos lá, minha gente. Vamos começar agora definindo, né, de acordo com a norma, o que é uma monografia. Monografia é o trabalho de conclusão de curso de graduação, trabalho de graduação interdisciplinar, trabalho de conclusão de curso de especialização e aqueles cursos de aperfeiçoamento. Ele é um documento que apresenta o resultado de um estudo e ele deve expressar o conhecimento sobre um assunto escolhido. Esse assunto, ele tem que vir de uma disciplina, de um módulo, de um estudo independente, de um curso, de um programa, de alguma coisa que foi ministrada durante esse processo, certo? Ele deve ser feito sob orientação, tem que ter alguém para te orientar, e é um estudo que ele serve o quê? Para demonstrar o conhecimento voltado a uma disciplina, um módulo, um estudo, um curso, certo? Então, a gente vê o quê? A primeira coisa ela é voltada para um conhecimento específico. A gente não trata aqui, é um negócio que a academia tem muito apreço, né? Por originalidade, por exemplo. Certo? Ela não trata de originalidade. Ela tampouco, a norma, ela cita métodos, técnicas ou o que é esperado. O que é que a norma cita? A monografia, qual é a função dela? É um documento de produção do conhecimento científico. Ele deve ser avaliado como: a pessoa é capaz de construir conhecimento científico? Essa é a única pergunta que deve ser realizada na avaliação de uma monografia de graduação, por exemplo, ou de especialização. E muitas vezes as pessoas, quando vão avaliar, né, de acordo com uma cultura acadêmica, acabam realizando essa avaliação de forma extremamente desnecessária. Porque esse tipo de conhecimento que é construído, ele está mais para um teste, para ver se você conhece o método científico, se você é capaz de produzir conhecimento científico, certo? Não necessariamente original, mas que, né, não se espera, por exemplo, uma contribuição para uma área de pesquisa. Se espera apenas, tão e somente só que você demonstre sua capacidade de esquematizar um texto usando o método científico. E ali você também utilize, no caso, se você está trabalhando com alguma coisa experimental, as análises estatísticas, né, que você aprendeu durante o teu curso, né, reforçar esse tipo de coisa sem necessariamente trazer... Porque eu acho que é muito difícil você ter uma monografia que traga uma contribuição ou que avance o conhecimento científico, né?
Você vai trabalhar ali com coisas bem mais básicas e o nível de preocupação para aquele nível, né, ainda é grande, mas quando você olha um pouquinho para trás ali, você já está ali na tese, né, na construção da tese, você diz, poxa, como minha vida era fácil durante a monografia, né? Porque você não tem que ter essa preocupação. Mas isso é um ponto interessante que você tocou aí, Jefferson, que realmente, muitas vezes, as pessoas que vão para uma banca de monografia, eles acabam querendo cobrar do aluno que está lá saindo da graduação, né, que está dando seus primeiros passos, que esses são os primeiros passos ali numa carreira talvez acadêmica, ou que vai preparar ele para a construção de uma monografia, a depender da área, é basicamente um relatório técnico que você vai fazer ali, né? Lógico, ele tem uma escrita diferenciada, diferente de um relatório técnico, mas é basicamente você pegar todos aqueles conhecimentos que você adquiriu durante a tua graduação e talvez dentro de um programa de iniciação científica e aplicar ele para que você consiga criar um texto que ele seja ordenado, que ele tenha, que você seja capaz de expor as suas ideias ali e traga algumas análises, né? Depender da área estatística ou não, ou sei lá, uma análise qualitativa, quantitativa. E pode ser até melhorado, né? Porque alguns TCCs, eles são continuidades no projeto de mestrado, doutorado, porque você vai só melhorando o que você foi embasando durante a sua graduação, comparando coisas que você não viu antes e agora teve a oportunidade. Eu acho que depende muito da região, de onde você está, do que você pretende fazer, porque que acontece muito, né? De ter o TCC, pelo menos na química, ter base para que você melhore ele, pegue pontos principais para continuar teu mestrado e muitas vezes o doutorado, quando ele tem uma boa perspectiva, né? E aí eu acho bem interessante. Aproveitando, Jefferson, que a gente já está falando essa questão de dissertação, a dissertação é um documento, né, que apresenta o resultado de um trabalho experimental, ou uma exposição de um estudo científico retrospectivo, de um tema único e bem delimitado na sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito sob coordenação de um orientador, doutor, obrigatoriamente, tá? Visando a obtenção do título de mestre. E aí você pode seguir alguns caminhos, né, Francioli? Quais seriam esses caminhos que a gente pode seguir durante o mestrado? Não, nada. Bem, Carol, então uma dessas vertentes seria o estudo científico, né, que é onde você vai demonstrar o conhecimento sobre um determinado tema de pesquisa de forma mais aprofundada do que o que você faria, por exemplo, lá na monografia, né? E aí, nele, você vai fazer análises, interpretação da literatura vigente, demonstrar que você tem conhecimento específico, né, sobre um determinado tema ou sobre um determinado tema. E a outra possibilidade seria uma pesquisa bibliográfica, né, como, por exemplo, uma revisão integrativa da literatura, que não é algo fácil, né, de fazer. A gente, às vezes, muitas pessoas colocam, eu vou fazer uma revisão integrativa de literatura, colocando como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não tenho o que fazer, eu vou fazer isso aqui porque é o que tem para hoje, né? Na verdade, é um trabalho bem, bem complexo. Além disso, aí a gente tem aí como outros exemplos, né? Revisão narrativa da literatura, que eu acho que aí está mais voltada para a área de humanas, né? A revisão sistemática da literatura também, meta-análise, análise de desenvolvimento temático para sistematizar o conhecimento sobre tema investigado. E que eu diria, assim, que eles têm um grau de complexidade que se iguala e algumas vezes é até mais aprofundado ou um pouco mais difícil de fazer, de realizar, do que você simplesmente fazer um estudo científico, onde você vai fazer algumas analogias, né, vai dar uma explicação ali. Essas pesquisas, algumas vezes, no meu entendimento, né, eu às vezes olho para elas e digo, isso aqui ela dá um pouquinho mais de trabalho, né? O que é esperado da dissertação? Da dissertação, é esperado que você tenha conhecimento sobre o tema de pesquisa. Também não é esperado nada inovador. É por isso que, para a dissertação, né, a norma ela deixa bem claro que é uma exposição de um estudo científico retrospectivo. O que quer dizer isso? Da literatura vigente, certo? Ou então um trabalho experimental, né? Dentro do campo da pesquisa experimental. Esses dois tipos de trabalhos científicos são muito válidos. E aí, como o Francioli exemplificou, nos diversos tipos e tipologias de pesquisa bibliográfica, né, a gente tem o quê? Tem essa literatura, esse estudo científico retrospectivo evidenciado na própria norma.
Então, ela já dá alguma ideia do que é esperado. Para você demonstrar domínio no campo de estudos, você deve conhecer a literatura científica. Esse é o momento de você aprofundar a revisão de literatura, né? O seu referencial teórico dentro do campo de pesquisa. E aí, se a gente seguir no passo seguinte, nós temos a tese. A tese, ela é o documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Esse deve ser elaborado com base em uma investigação original, constituindo-se em uma real contribuição para a especialidade em questão. É também feito sob orientação de alguém que tenha doutorado, isso é obrigatório, e é obrigatória para que você obtenha o título de doutor, o título de doutora ou um título similar. Então, esse estudo científico, ele visa mesmo a contribuição original para a pergunta de pesquisa investigada. Originalidade é o grande ponto-chave. E essa originalidade é em que sentido? Você tem uma pergunta de pesquisa e apresenta uma contribuição que ainda não foi realizada por outras autorias. Então, aqui na tese é onde, depois de você passar por uma disciplina, você fala sobre o conteúdo da disciplina lá na sua monografia, você expande o seu conhecimento sobre o campo, a literatura, né? Sobre o tema de pesquisa, e aí sim você tenta construir conhecimento para contribuir com essa pergunta de pesquisa de forma original. Então, monografia, dissertação e tese é uma sequência de formação científica. É justamente isso que é a base dos programas de pós-graduação, certo? É o processo de formar cientistas. Então, é bem importante que nós possamos compreender aí o que é necessário e o que é esperado, para que nós não viemos a cair, certo? Em falsas alegações, em uma demasia de trabalho científico desnecessário, advindo de uma cultura acadêmica. Muitas vezes aí eu sempre vou repetir isso, nossa cultura acadêmica é muito europeia, e a cultura acadêmica europeia, ela tem essa característica muito forte, né? O Foucault falava muito isso, sobre a necessidade de construir uma discussão teórica extremamente complexa, né? Que prejudica o desenvolvimento da análise dos dados, quando na verdade nós estamos vendo o quê? Que a própria norma explica o que é necessário em cada uma das etapas, em cada uma das fases da formação de cientistas nos programas de pós-graduação. É quase um passo a passo. Obviamente que não é todo mundo que tem a possibilidade de realizar um estudo continuado na monografia, seguir o mesmo estudo na dissertação, terminar esse estudo com uma contribuição original dentro da sua tese, dentro do mesmo tema, certo? Eu acho que esse nem é o lugar comum, não é a experiência que eu tenho. Mas nós temos que compreender que existe dentro da academia essa cultura que muitas vezes nos cobra excessivamente e ela é desnecessária. Para você que está nos ouvindo, referencia na norma. Por que eu não estou buscando uma contribuição original na minha monografia? Não é o objetivo da monografia. Se você fizer, beleza, show de bola. É um mérito seu. Se você não fizer, você não está indo contra um quesito de avaliação. Não importa o que sua banca diz, certo? Isso é cultura acadêmica, que é extremamente desnecessária. E você pode justificar isso dentro do seu trabalho científico, certo? Lá na seção de materiais e método, metodologia, como chamar na sua instituição, a partir da norma, certo? Isso é o esperado e eu vou fazer isso para atingir o esperado. Mesma coisa vale para a dissertação, a mesma coisa vale para a tese. Foque no que é necessário, no que é essencial. Faça o básico bem feito. Jefferson, e aí eu vou pegar aqui, eu vou emendar uma pergunta, né, dentro da sua experiência, e também Carol, vocês acham que os orientadores, normalmente eles estão cientes disso?
Eu dou dinheiro pra quem tiver um orientador que sabe dizer o número dessa norma. Eu dou dinheiro agora. Você que é ouvinte, manda um vídeo aí do seu orientador dizendo o número da norma e a página, que tá dissertação, monografia e tese, certo? Eu dou dinheiro à vista, certo? Porque o pessoal não lê. Excetuando, esta promoção não é válida para quem é do campo da ciência da informação ou biblioteconomia, que aí é a galera que é ninja Highlander que manja pesadamente desse assunto. Mas mesmo aí dentro dessa galera não é um problema, porque aqui dentro da Universidade da Federal a gente tem 2 bibliotecas, a setorial e a central. E aí quando a gente manda para a setorial a gente faz um tipo de ajuste. Quando sai da setorial pra central é outro tipo de ajuste. E eu fico tipo, não era pra ser a mesma coisa? Não é só a mesma correção dentro da mesma normativa? E aí fica essa confusão. Um faz, outro manda desfazer. É um problema institucional, né? Total. Porque se a gente tá trabalhando dentro de uma norma, todas as duas têm que estar padronizadas. Não faz sentido uma mandar fazer e a outra mandar retirar. Padronização, normalização, tem esse sentido, sabe? É algo comum para todas as pessoas. Porque você imagina aí, se você tem um jogo de futebol hoje com os pés e amanhã outro com as mãos. Tá errado, né? Esse negócio aí, a norma é a regra que deve ser seguida por todos e todas dentro do processo. Mas, Jefferson, aí eu vou fazer outra pergunta aqui também. Eu não sei se a Carol já concluiu. Sim, por favor, Francione. Porque assim, eu tenho particularmente um problema com normalizações. Não é um problema ruim, eu acho. É porque o que eu vejo, a gente tem muitos manuais que são construídos, mas eles não dão exemplos. Você tem alguma referência que ele tenha a normalização e um exemplo? O sistema de bibliotecas da USP, certo? Os manuais deles são todos com exemplos. O da UFC, da Federal do Ceará também, certo? É todo exemplificado. Inclusive o manual de tese da UFC, ele vai falando página a página, aí ele fala a norma da página, tipo, folha de rosto. Aí ele bota uma folha de rosto de monografia, uma folha de rosto de tese, uma folha de rosto de dissertação, com várias setinhas explicando os elementos e as regras, certo? Para você normalizar tudo corretamente, né? Bem manualzinho, passo a passo mesmo, assim. Aí isso é bem bom, que fica fácil. Tá, mas aí eu digo assim, no caso que a gente tem aí, né? Nós falamos aqui que eu tenho monografia, dissertação e tese em diferentes níveis de especialização. Então, eu falo no sentido de você ter um manual, ou não necessariamente um manual, mas algumas orientações em relação a qual é o nível de profundidade que eu daria para cada uma delas, né? Aí já é um campo da escrita científica e da formação de cientistas, né? Não é questão de norma. Se você pegar, por exemplo, os livros do Gilson Volpato, né, que são hoje os melhores livros de escrita científica que foram publicados no Brasil, fácil, assim, o professor Gilson Volpato, da USP de São Carlos, ele escreve muita coisa sobre escrita científica. O texto dele é mais voltado para artigo, certo? Mas tem muito exemplo excelente. Ele vai falar, por exemplo, sobre, numa análise, como é que eu escrevo uma análise? O que é esperado de uma análise? Qual é a diferença de uma análise para uma interpretação? Como escrever? O que é esperado? Certo? Ele vai trazer todos esses elementos. Então, a gente tem, eu sempre digo que é raro a professora que lê livro, certo, de metodologia, é mais raro ainda profissional que forma cientista ler livros sobre escrita científica, excetuando novamente aí o pessoal da ciência da informação, da biblioteconomia e o pessoal da letras, certo, que é o pessoal que mais se importa com essas questões. Cara, você falando aí do Gilson Volpato, eu lembro que pouco antes de eu me mudar aqui para o Goiás, eu comprei uma coleção completa dos livros do Gilson Volpato. E aí recebi, só que aí eu me mudei, eu tive que me mudar e foi um processo muito rápido. Eu acabei doando, acredito que para a biblioteca lá do IFAP, toda a coleção. Ainda... Você podia ter doado para Carol. Pois é. E os livros ainda em... Pelo menos eu ia conhecer, né? Porque eu nem conheço. Mas vale a pena. Aí, tu nem abriu pra ler, Francione? Não, porque assim, os livros chegaram... O meu processo foi muito rápido. Então, assim, o processo do início, né, do doutorado foi muito rápido. Então, quando os livros chegaram, mais ou menos no final do ano, eu já estava me preparando para
para me mudar, então assim foi complicado. Mas aí tem uns livros que eu acho que são bem interessantes, cara, eu vou dar só as diquinhas ali, você procura lá por Gilson Volpato na Amazon, você tem método lógico para redação científica, você tem dicas para redação científica, a 4ª edição, tem livro inclusive que está gratuito se você for assinante do Kindle Unlimited, que é o Bases Teóricas para Redação Científica, 2ª edição, totalmente reescrita e utilizada. Tá lá grátis para você baixar se você for assinante do Kindle, tá? Pessoal, para a gente encerrar, né, uma coisa que é comum a monografias, teses e dissertação é o projeto de pesquisa, certo? Diferente de um artigo, que não é comum você escrever um projeto de pesquisa para escrever um artigo, é comum, é normal que você tenha na graduação uma disciplina, né, de projeto de pesquisa, uma ou mais, certo? E que na pós-graduação você tenha disciplinas semelhantes, mas todos os 3 tipos de trabalho, eles têm em comum, certo? O projeto de pesquisa, que vai orientar, né, a escrita da sua monografia, dissertação e tese. Pelo menos isso é o esperado, né? Então, esse é o campo comum. Se a gente tem um elemento comum entre os 3, além de ser uma produção do conhecimento científico, é que as 3 podem advir de um projeto. É que seria o melhor cenário, né? Sempre o melhor cenário. Eu acho assim que da minha monografia, a dissertação e a tese, é a única, aliás, a única não, mas na pós-graduação, né, no mestrado e doutorado, eu precisei fazer um projeto de pesquisa. Durante a graduação, esse projeto de pesquisa ele ficou mais a cargo da orientação, exclusivamente a cargo da orientação do supervisor do projeto, mas eu vejo como sendo fundamental, mesmo porque se a gente começasse ali desde a graduação, né, a pensar na escrita de um projeto, onde você vai ter um norte, uma orientação sobre o que é o teu projeto, como você vai realizá-lo e, principalmente, ter um cronograma do projeto, né? Ter um cronograma ali detalhando quando você vai começar, quais serão as entregas do projeto e quando você vai finalizar. E, principalmente, uma coisa que eu acho que a gente, inclusive na pós-graduação, acaba falhando muito e algumas vezes nós não conseguimos ter bons resultados na pós-graduação, porque nos falta esses elementos, muitas vezes, é o custo do projeto. A gente, muitas vezes, eu acho que isso é comum vou chutar aqui dezenas de milhares de pós-graduandos no Brasil, é você começar um projeto imaginando que você vai ter acesso fácil a laboratórios, você vai ter dinheiro para fazer determinadas análises, ou nem cogitando a possibilidade que você vai ter que gastar dinheiro para fazer análise, né? E aí, de repente, você se vê em situações que são bem complicadas quando você vê o projeto empacando e você, olha, eu não consegui, olha, o meu projeto era para desenvolver em 1 ano, chegou no 4º mês eu não tinha, ou chegou no 10º mês eu não tinha condições de fazer as minhas análises, porque nada disso foi pensado durante o projeto, né? Então, assim, eu vejo hoje como essencial, inclusive para o IC, independente do nível do IC, que você tenha um bom projeto e com um bom cronograma, né, factível, que isso é o mais importante, né? E na esperança de termos lançado alguma luz sobre o tema que trouxemos para vocês hoje, agradecemos a todos que nos ouviram, chegaram até aqui conosco. Peço também que vocês possam compartilhar este episódio com pessoas que possam ter interesse, dúvidas sobre o tema. Vai ser muito bacana poder contribuir com o crescimento de vocês, tá? Tenham todos um excelente dia, uma proveitosa semana e até o próximo episódio. Tchau, tchau, meninos! Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão.
Voa carcará, voa gavião. Agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão, bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.